Você já tentou segurar a água com força nas mãos? Quanto mais você aperta, mais ela escorre entre os dedos. Assim também são algumas situações da vida. Quanto mais nos apegamos ao que já passou, mais perdemos a capacidade de sentir o presente. Há momentos em que o coração cansa, não de amar, mas de insistir. Insistir em algo que já se despediu, mesmo que silenciosamente. Insistir em manter vivo o que já se desfez. E essa insistência, aos poucos, nos rouba a alegria, nos tira o brilho do olhar, nos desconecta da nossa própria essência. A dor que você sente talvez não venha do fim em si, mas da resistência em aceitar esse fim. Talvez você esteja tentando segurar algo que lá no fundo sabe que precisa partir. Um relacionamento que não te acolhe mais. Uma amizade que já não fala a mesma linguagem da sua alma. Um plano que não floresceu, mesmo depois de tantos esforços. Uma imagem de si mesmo que não te representa mais. Soltar não é abandonar. Soltar é um gesto de amor. É entender que há ciclos que precisam ser encerrados para que novos possam nascer. Mas nós, humanos, temos medo do vazio. E por isso, preferimos segurar a dor conhecida do que arriscar a liberdade desconhecida. Preferimos o incômodo do conhecido ao silêncio que antecede o novo. Mas você precisa saber, o que está por vir só pode chegar quando você libera espaço. Enquanto você não soltar, vai continuar carregando pesos que não foram feitos para a sua alma. Vai continuar tentando consertar o que não está mais ao seu alcance. Vai continuar sofrendo, porque o sofrimento muitas vezes nasce não da perda, mas da não aceitação dela. É como tentar caminhar com correntes nos pés. Você até se move, mas não avança. E isso te desgasta, te faz duvidar de si, te esgota por dentro. O apego cria ilusões. Ele diz que você não vai sobreviver sem aquilo, que você precisa daquela pessoa, daquela resposta, daquele desfecho perfeito. Mas a verdade é que você já sobreviveu a outras dores. Você já se refez antes. Você já encontrou luz, mesmo depois de noites muito escuras. E vai encontrar de novo. Mas primeiro, precisa permitir-se soltar. Permita-se soltar o controle. Solte a expectativa. Solte a raiva, solte a culpa, solte o desejo de entender tudo. Nem tudo precisa de explicação para ter fim. Às vezes, basta sentir. Às vezes, o silêncio responde mais do que as palavras. Soltar é confiar. Confiar que a vida sabe o caminho, que mesmo quando parece confuso, há uma sabedoria maior guiando cada passo. E essa sabedoria está dentro de você. O seu coração sabe quando algo chegou ao fim. Ele sussurra isso em noites de insônia, em lágrimas silenciosas, em suspiros profundos. Você só precisa escutar. Escutar com coragem. Escutar com amor. Você não precisa continuar onde sua alma já não cresce. Você não precisa manter vínculos que te diminuem. Você não precisa provar nada a ninguém. Tudo o que você precisa é voltar para si. E nesse retorno, soltar o que te impede de voar. Sim, vai doer. Vai doer soltar o que um dia foi sonho, o que um dia foi abrigo, o que um dia te fez sorrir. Mas vai doer muito mais continuar preso ao que não existe mais. Vai doer muito mais negar a si mesmo a chance de recomeçar. Lembre-se, soltar não é perder. É se libertar. E na liberdade, a cura, a renascimento, a leveza, a vida. Enquanto você não soltar, vai continuar sofrendo. Mas no momento em que tiver coragem de deixar ir, você vai sentir um alívio. Como se algo dentro de você finalmente respirasse em paz. E essa paz será o primeiro sinal de que você fez a escolha certa. Não há vitória em permanecer onde sua alma grita por liberdade. A verdadeira vitória é ter a coragem de partir. É ter o peito aberto o suficiente para deixar para trás o que um dia foi importante, mas que hoje já não te pertence. A vida se renova quando a gente tem a ousadia de desapegar do que dói,
E o que te espera do outro lado do desapego é mais bonito do que você imagina. É um reencontro com a sua verdade, um retorno ao seu centro, uma reconexão com sua força mais silenciosa. Essa força que te lembra, você é maior do que qualquer ausência e mais capaz do que qualquer perda jamais poderá te fazer acreditar. A dor passa, o amor próprio fica. E quando você escolhe se amar, escolhe soltar o que machuca. Escolhe abrir os braços para o novo. E nesse abrir-se, algo mágico acontece. A vida também se abre para você. Talvez você ainda esteja preso à ideia de que soltar é fracassar, como se desistir fosse sinônimo de fraqueza. Mas há uma força imensa em reconhecer que algo não serve mais e escolher seguir em frente. Porque continuar em algo que te fere, só para não parecer fraco aos olhos dos outros, é trair a si mesmo. E nenhuma aparência vale o preço da sua paz. Você não precisa carregar culpas por não ter conseguido fazer dar certo. O que você viveu foi real. Os sentimentos foram sinceros, mas o tempo passa, as pessoas mudam, os caminhos se afastam. E tudo isso faz parte. Não há nada de errado em reconhecer que chegou a hora de deixar ir. O problema é que muitas vezes nos apegamos à dor como se ela fosse identidade. Começamos a acreditar que somos o que perdemos, que somos o que nos machucou. Mas você não é o abandono que sofreu. Você não é a rejeição que sentiu. Você não é o erro que cometeu. Você é muito mais do que os pedaços que ficou tentando juntar. É preciso coragem para desapegar daquilo que você achava que seria eterno. Coragem para tirar as máscaras, para olhar com sinceridade para dentro e perguntar: por que ainda insisto nisso? Muitas vezes a resposta não vem de imediato, mas ela mora no silêncio, no incômodo, na ansiedade que você sente quando pensa em continuar. É o seu corpo tentando te avisar que já passou da hora. Quando algo não serve mais, o coração começa a se fechar. As emoções se tornam densas. E mesmo os momentos bons deixam de ser suficientes para apagar o desconforto constante. Ainda assim, a gente insiste, a gente cria desculpas, a gente se engana por medo de perder, por medo de ficar só, por medo de encarar o vazio. Mas o vazio não é um castigo. O vazio é uma pausa sagrada, um espaço para se reencontrar, um momento de silêncio onde sua alma pode, enfim, falar mais alto. Não tenha medo de ficar só por um tempo. Na solitude, você se escuta. Você aprende a se amar sem depender do reflexo nos olhos de ninguém. Você começa a lembrar que existe valor em quem você é, sem precisar da validação de outra pessoa. O verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe ficar do seu lado, mesmo quando todos os outros já se foram. Quando você se acolhe, quando você se perdoa, quando você se trata com a mesma compaixão que ofereceu ao mundo. Soltar é dar um voto de confiança ao universo, é dizer: eu não sei o que vem depois, mas sei que isso aqui já não me faz bem. E essa entrega é um ato de fé. Fé em si mesmo, fé na vida, fé no fluxo invisível que sempre nos leva aonde precisamos estar, mesmo quando não entendemos o caminho. Enquanto você não soltar, vai continuar voltando ao mesmo lugar dentro de si, aquele lugar de dor, de medo, de insegurança. Mas a cada vez que você tiver coragem de desapegar, um novo horizonte se abre. A cada vez que você escolhe se libertar, você volta a respirar. E a respiração é o primeiro sinal de vida verdadeira, de vida leve, de vida sua. Você não nasceu para carregar correntes invisíveis, nem para prender a alma em prisões construídas pelo medo. Você nasceu para viver livre, para sentir leveza no peito, para caminhar sem o peso do passado nas costas, para olhar para frente e, mesmo sem saber exatamente o que vem, confiar. Porque quando você solta, você cria espaço para o novo, para o amor que acolhe, para a amizade que respeita, para as escolhas que te elevam,
para a paz que não depende de ninguém. E é nesse espaço que a cura acontece, não de uma vez, não como um milagre instantâneo, mas aos poucos, como um amanhecer suave depois de uma noite longa, como um sussurro gentil que diz: você está indo bem. E você está, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, você está indo bem porque está tentando, está escolhendo se libertar, está se colocando em primeiro lugar. E isso já é um ato de coragem imensa. A dor do desapego dói agora, mas cicatriza. A dor de continuar preso onde não há mais vida, essa sim te mata por dentro aos poucos. Por isso escolha soltar, escolha respirar, escolha viver de novo. O mundo espera por você do outro lado desse apego. E há tanta coisa linda te esperando. Mas só poderá chegar quando você finalmente abrir as mãos e deixar ir o que não é mais seu. Confie, o que é verdadeiramente seu não te faz sangrar todos os dias. O que é seu te acolhe, te nutre, te impulsiona. Soltar é a ponte para esse lugar. Soltar não é esquecer. Não é apagar da memória tudo o que foi vivido, é olhar para trás sem dor, é agradecer pelo que foi, reconhecer o que se aprendeu e seguir em frente mais leve. Porque enquanto você não solta, carrega um peso que não te pertence mais. E esse peso vai moldando seus passos, diminuindo sua energia, te afastando da alegria simples de viver. Você já percebeu como certas memórias te paralisam? Como certas pessoas ainda te machucam mesmo estando distantes? Isso acontece porque a ferida ainda está aberta. E quando não soltamos, a ferida não fecha. Ela continua sendo tocada, mesmo que em silêncio, mesmo que disfarçada no dia a dia. Mas você não precisa continuar assim. Você não precisa mais se esconder da sua dor. É hora de encará-la com ternura, com compaixão, com coragem, não para revivê-la, mas para acolhê-la, compreendê-la e então libertá-la. Existe um momento em que você percebe que está cansado, não do outro, não do passado, mas de você mesmo se manter preso ao que já não existe. E esse cansaço é sagrado, porque é ele que te desperta, é ele que te empurra para o novo, é ele que te convida a escolher algo diferente. Você pode, a qualquer momento, reescrever a sua história. Não precisa ser radical, não precisa romper tudo de uma vez, mas precisa dar o primeiro passo. Talvez esse passo seja o silêncio, o recolhimento, a pausa, o descanso. Talvez seja uma conversa consigo mesmo, uma carta não enviada, um choro contido que finalmente encontra espaço para escorrer. Permita-se ser humano. Frágil, sensível, permita-se não saber o que fazer, não ter todas as respostas. O processo de soltar é também o processo de se reencontrar, de se despir das expectativas dos outros, de desfazer os nós que você amarrou por medo. Soltar é confiar que mesmo com as mãos vazias, você não está perdido. Está, na verdade, se abrindo para tudo aquilo que é verdadeiro. E o verdadeiro nunca aprisiona. O verdadeiro liberta. Há um tipo de amor que cura, mas para encontrá-lo, você precisa primeiro se livrar do amor que fere. Há um tipo de vida que expande, mas para vivê-la, você precisa deixar para trás a vida que sufoca. A cada pequena decisão que você toma por si mesmo, a cada vez que você se escolhe, o universo responde, com sinais, com caminhos, com encontros. Mas o universo só consegue te entregar o novo quando você está disposto a deixar espaço. Enquanto estiver apegado ao velho, ao que terminou, ao que já foi, você estará bloqueando o fluxo da vida. E a vida é movimento, é constante transformação. Aceite isso com serenidade. Nem tudo precisa durar para sempre para ter valor. Nem tudo precisa ser perfeito para ter sido verdadeiro. O que importa é o que isso deixou em você, o que despertou, o que ensinou e o que agora você está disposto a soltar para crescer. Porque sim, o desapego é crescimento, é amadurecimento, é libertação,
E todo crescimento exige uma dose de dor, mas essa dor não é castigo, é um parto. O nascimento de uma nova versão de si mesmo, mais consciente, mais inteira, mais forte, mais livre. O que você precisa soltar hoje? Quais correntes você ainda carrega, mesmo sabendo que te ferem? Quais palavras ainda te aprisionam? Quais memórias ainda comandam suas emoções? Respire fundo, coloque as mãos no peito e diga a si mesmo: eu mereço paz, eu mereço amor, eu mereço leveza. E acredite nisso com todo o seu coração. Mesmo que pareça difícil agora, você vai conseguir, aos poucos, com doçura, com paciência, com presença. Você não precisa fazer isso sozinho. O universo está com você, a vida está com você, e tudo conspira para o seu florescimento. O sofrimento só se prolonga quando resistimos, quando lutamos contra o que já se foi. Mas quando aceitamos, quando acolhemos, quando soltamos, então a cura começa. E no lugar da dor, floresce um novo amor, o amor por si mesmo. Esse é o amor que te sustentará nos dias difíceis, que te dará força para recomeçar, que te lembrará sempre que você é digno, digno de amor, de alegria, de paz, e que tudo começa dentro de você. A dor que você sente hoje é um pedido do seu coração por mudança. É um sinal de que algo dentro de você não quer mais viver sob as mesmas sombras. Muitas vezes, insistimos em permanecer onde já não somos acolhidos, onde já não há crescimento, apenas por medo da solidão, do vazio, do desconhecido. Mas o vazio não é o fim. É o espaço sagrado onde o novo começa a nascer. No silêncio da ausência, florescem as sementes do reencontro consigo mesmo. Quando você solta, você não está perdendo, está ganhando retorno ao seu centro, está abrindo mão de carregar o que não é seu, está escolhendo a si mesmo, e essa escolha é um ato de amor, um compromisso com a sua paz, com a sua verdade. Você já se perguntou por que insiste em segurar o que te machuca? Talvez porque aprendeu que amar era aguentar, que ser forte era suportar sem reclamar, que perdoar era esquecer sem curar. Mas não é isso. Amar também é saber ir embora, é saber dizer não, é se proteger quando o outro não sabe cuidar, é colocar limites onde antes só havia entrega. E tudo isso é possível, tudo isso é necessário. Não existe cura sem honestidade. E a maior honestidade que você pode ter é consigo mesmo. O que você realmente sente, o que você realmente deseja, o que você realmente precisa. Talvez você precise apenas de paz, de um abraço em silêncio, de um tempo longe de tudo para lembrar quem é. Não tenha medo de se afastar, de se recolher, de respirar longe do barulho. A solidão não é inimiga. Às vezes, ela é a única companhia capaz de te mostrar a sua própria força. Soltar é confiar que o universo tem um plano maior, que o que hoje parece fim, amanhã se revela início. E que a dor, quando acolhida, se transforma em sabedoria. Você é mais forte do que pensa. Já superou tantas coisas, já enfrentou tantos medos, já caiu e se levantou tantas vezes, e agora está aqui, ainda em pé, ainda buscando luz. Isso é coragem, isso é beleza, isso é espiritualidade viva. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas continuar. Um passo por vez, um dia por vez, e com cada passo, um novo pedaço seu se reconstrói. Cada vez que você solta o que te prende, o que te limita, o que te diminui, você se aproxima mais da sua essência. E a sua essência é leve, é livre, é amor. Confie na sua jornada. Ainda que ela pareça incerta, há uma sabedoria maior guiando cada encontro, cada separação, cada recomeço. Soltar não é desistir, é reconhecer que já deu, que já foi, que agora é hora de abrir espaço, de limpar o coração, de permitir o novo chegar. Respire fundo.
Sinta o ar entrando, sinta o corpo se acalmando e diga para si mesmo: eu confio, eu solto, eu me liberto. Repita quantas vezes for preciso, até que se torne verdade dentro de você, até que a paz substitua a ansiedade, até que a esperança substitua o medo, até que o amor próprio seja maior que qualquer apego. Você é merecedor de uma vida inteira, não pela metade, não em pedaços. Uma vida que te acolha, que te inspire, que te renove. E essa vida começa dentro. Quando você solta o que não serve mais, tudo ao redor começa a mudar, porque o mundo espelha o que vibra em você. E quando a sua vibração é leveza, é amor, é verdade, então a vida também se transforma. Soltar é um ato de fé. E a fé é o que nos sustenta quando tudo parece desabar. Fé na vida, fé no tempo, fé no seu caminho. Não se cobre perfeição, apenas presença, apenas intenção, apenas o desejo sincero de ser feliz. Essa vontade já é um milagre, já é luz, já é começo. Solte e veja o que floresce quando o coração finalmente se liberta. Soltar não significa se tornar indiferente. Não é fechar o coração para o mundo. Pelo contrário, é abrir espaço para amar com mais verdade, com mais consciência, com mais liberdade. Porque o amor verdadeiro não aprisiona, não exige, não condiciona. Ele flui, ele respeita, ele acolhe. E esse amor começa dentro de você. Enquanto você não se ama por inteiro, buscará no outro a completude que só pode ser construída no seu próprio interior. E nessa busca desesperada, acabamos nos prendendo ao que dói, ao que limita, ao que não nos reconhece. É um ciclo silencioso de abandono interno. Por isso, a libertação começa com um olhar profundo para si. Quem é você quando ninguém te observa? Quem é você sem os papéis que aprendeu a desempenhar para ser aceito, amado, compreendido? A resposta está no silêncio. Está no momento em que você para de buscar fora aquilo que só pode florescer dentro. Soltar é retornar a esse centro. É despir-se das expectativas alheias. É se permitir ser inteiro, mesmo que isso assuste, mesmo que nem todos entendam. E quando você faz isso, algo sutil começa a mudar. As relações ficam mais leves, as dores perdem a força, os medos já não te paralisam como antes, porque agora existe um chão, um lugar seguro dentro de você que te sustenta, que te acolhe, que te lembra do seu valor. Esse chão é construído com pequenos atos de amor próprio, com gentilezas silenciosas, com escolhas conscientes, com limites firmes, mas amorosos. É assim que você começa a se curar, não esperando que o mundo mude, mas decidindo não ser mais prisioneiro do que te afasta da paz. Você merece viver com leveza. Você merece ser amado sem ter que se diminuir. Você merece ser respeitado em sua essência, não apenas tolerado em suas máscaras. E tudo isso começa no momento em que você diz a si mesmo: eu me escolho. Dizer isso não é egoísmo, é responsabilidade, é sabedoria. Porque quando você se escolhe, você ensina ao mundo como deve ser tratado. Você se torna um espelho de amor consciente. E esse amor é o que cura, é o que transforma, é o que liberta. O processo de soltar pode ser doloroso no início, porque ele te convida a sair da zona de conforto, a encarar verdades, a tomar decisões. Mas aos poucos, você percebe que cada passo vale a pena. Cada lágrima traz uma nova clareza. Cada despedida abre um novo espaço para a vida se reinventar. Você não precisa entender tudo agora. Basta confiar. Basta continuar caminhando, mesmo que devagar. A cura não exige pressa, ela exige presença, e você está presente, está aqui, está buscando, está sentindo, isso já é um milagre. Não subestime a força que existe em você. Ela é antiga, ela é sábia, ela está acordando, se movendo, te guiando, e à medida que você solta o que não é mais seu, o que não vibra mais na sua verdade,
Você começa a ouvir essa força com mais clareza. Ela sussurra com doçura. Você é livre. Você sempre foi. E essa lembrança é libertadora, porque mostra que nada do que te prende é maior do que a sua capacidade de recomeçar. Respire, solte, agradeça. Um novo capítulo está sendo escrito. E ele começa com a sua decisão de não mais se ferir, tentando manter o que já partiu. Você merece viver em paz. E essa paz está mais próxima do que imagina. Você já carregou por tempo demais o que não era mais seu. Culpas antigas, palavras não ditas, expectativas que nunca se realizaram, promessas vazias, olhares que um dia aqueceram e depois se tornaram ausentes. Tudo isso foi guardado dentro de você como se fosse parte da sua identidade. Mas não é. Você não é a dor que sentiu. Você não é a ausência que suportou. Você não é o amor que não foi correspondido. Você é quem sobreviveu a tudo isso. E mais do que isso, você é quem está escolhendo curar, crescer, se libertar. A sua história não termina no abandono, nem na rejeição, nem na perda. Ela recomeça ali, no exato momento em que você decide não ser mais definido pelas feridas. O sofrimento, por mais profundo que seja, não tem o poder de apagar sua luz. Ele apenas revela os lugares que ainda precisam de cuidado, de atenção, de ternura. Soltar é olhar para esses lugares com compaixão. É entender que tudo que foi vivido tinha um propósito, mesmo que doloroso, mesmo que incompreensível. A vida não erra. Ela nos dá o que precisamos para despertar. E às vezes, o despertar vem através da dor. Não porque a dor é necessária para viver, mas porque ela nos confronta com o que precisa ser transformado. A dor abre fendas na alma por onde a luz pode entrar. E quando essa luz entra, algo muda. Você passa a ver com mais clareza, a sentir com mais profundidade, a viver com mais presença, porque agora sabe que o mais importante não é o que está do lado de fora, mas o que você constrói dentro de si. Tudo o que te prende te afasta da sua essência, do seu poder, da sua paz. E a paz é silenciosa, é discreta, mas quando chega, transforma tudo. Soltar também é dar adeus às versões de você que viveram no medo, na insegurança, na dependência. É olhar para si com carinho e dizer: obrigado por ter suportado, mas agora eu escolho um caminho diferente. É libertar-se do velho para se tornar novo. E esse novo não é alguém que você precisa construir. É alguém que você já é, mas que foi encoberto pelas camadas da dor. Cada vez que você solta, você se aproxima mais de si mesmo, da sua essência, da sua verdade. E essa verdade é simples. Você é amor. Você é luz. Você é inteiro. O sofrimento nasce da ilusão de que precisamos ser outra coisa para sermos amados. Mas não precisamos, só precisamos ser quem somos. E isso já basta. Quando você entende isso, começa a olhar o mundo com outros olhos. Começa a perdoar não por fraqueza, mas por liberdade. Começa a escolher a paz, mesmo quando a mente quer conflito. Começa a se afastar do que te fere, não por orgulho, mas por respeito. A sua energia é sagrada, seu coração é um templo, seu corpo é um altar. E tudo isso merece cuidado, merece amor, merece presença. Soltar também é confiar. Confiar que o universo sabe o que faz, que tudo o que partiu abriu caminho para o que está por vir, que toda ausência tem um sentido, que toda dor traz uma mensagem e que todo fim é, na verdade, um recomeço disfarçado. Quando você solta, você não perde, você se alinha, você se reconecta, você volta para casa e essa casa é você mesmo, é o seu silêncio. É a sua alma, é onde mora a sua verdadeira força. Não tenha medo de voltar para dentro. Lá está tudo o que você sempre procurou. A paz que acalma, a luz que guia, o amor que preenche. Soltar é um ato de fé. E fé é seguir mesmo quando ainda não há respostas. É confiar que a vida está ao seu lado.
que o universo está trabalhando a seu favor, que cada passo que você dá em direção à cura é acompanhado por forças que você talvez não veja, mas que estão com você. Você não está sozinho, nunca esteve, e agora está mais próximo do que nunca de ser quem nasceu para ser. Continue. Você está indo bem. A libertação está acontecendo. É preciso coragem para soltar. Coragem para olhar nos olhos da própria dor e dizer: você não manda mais em mim. Coragem para não se apegar às migalhas de afeto que um dia te sustentaram, mas que hoje já não alimentam mais. Coragem para dizer não, para se afastar do que te desequilibra, para encerrar ciclos que já não fazem mais sentido. Porque muitas vezes o apego não está só nas pessoas, mas na ideia que criamos delas. Na fantasia de que em algum momento tudo vai voltar a ser como era. Mas a verdade é que quando algo se quebra dentro de nós, por mais que tentemos juntar os pedaços, nunca mais volta a ser igual. E está tudo bem, porque talvez não seja para ser igual, talvez seja para ser novo, diferente, mais consciente, mais verdadeiro. Soltar é reconhecer que a vida não caminha para trás, que o tempo não volta, que insistir no que já se foi é prolongar um sofrimento que só termina quando decidimos nos permitir o novo. Quantas vezes você permaneceu em lugares que já não te cabiam mais apenas por medo de perder? Mas e o que você já perdeu de si mesmo tentando ficar? Esse é o verdadeiro luto, o luto de si, da sua alegria sufocada, da sua leveza adormecida, do seu brilho apagado por tentar agradar, por tentar manter, por tentar salvar. Mas hoje, você sabe, não é sua responsabilidade salvar o que não quer ser salvo. Não é sua obrigação permanecer onde a sua alma já partiu. A sua única responsabilidade é consigo mesmo, com sua verdade, com sua paz, com seu caminho. E esse caminho te pede desapego. Pede espaço, pede silêncio, porque é no silêncio que o novo começa a sussurrar uma nova versão de você, uma nova possibilidade, uma nova forma de amar, de viver, de existir. Soltar não significa esquecer, significa transformar. É pegar tudo o que viveu e colocar nas mãos do tempo. É dizer: eu honro o que foi, mas agora sigo. E essa decisão, ainda que silenciosa, ecoa em todo o universo. Porque quando você solta o que não te pertence mais, você se abre para o que sempre foi seu: a paz, a liberdade, o amor sem dor, a leveza de simplesmente ser. Você começa a se tratar com mais carinho. Começa a entender que não precisa mais se encaixar onde nunca coube, que não precisa mais se provar para ser aceito, que basta existir em sua verdade. E isso é libertador. Porque a partir desse ponto, suas escolhas mudam. Você começa a escolher pessoas que te enxergam, que te respeitam, que não pedem para você diminuir a sua luz. Você começa a escolher caminhos que te nutrem, lugares onde sua alma respira, momentos que trazem sentido. Tudo muda, e não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você deixou para trás o peso que não era seu, as culpas herdadas, as histórias mal contadas, as vozes que diziam que você não era suficiente. Agora você sabe, você é, sempre foi e sempre será. A dor te ensinou, mas agora é a leveza que vai te guiar. A calma, a serenidade, a confiança de que tudo o que precisa vir, virá. E tudo o que precisa partir, partirá. Sem sofrimento, sem desespero, apenas com entrega, com fé, com presença. Respire fundo, o pior já passou. O que ficou para trás serviu ao seu crescimento. E o que está por vir é resposta à sua coragem de soltar. Confie. Você está pronto para viver o novo. Há uma beleza silenciosa no ato de soltar. Um tipo de beleza que não grita, que não se exibe. É uma beleza íntima, que acontece quando você para de lutar contra a corrente da vida e começa a fluir com ela. É nesse momento que a alma respira aliviada.
Porque finalmente, depois de tanto tempo, você entendeu. Não é fraqueza deixar ir, é maturidade, é força, é sabedoria. A mesma sabedoria das árvores que soltam suas folhas no outono sem resistência. Elas não choram pelo que se vai. Sabem que o que parte abre caminho para a renovação. A natureza ensina, com sua calma, que tudo tem um tempo, que tudo floresce e fenece quando precisa, que a vida é feita de ciclos e que os ciclos só se completam quando há entrega. Mas nós, seres humanos, muitas vezes nos esquecemos disso. Queremos segurar tudo, manter tudo, controlar tudo, como se o valor da vida estivesse em preservar o que conhecemos, mesmo quando isso já não nos nutre. E é aí que começamos a sofrer. Porque insistir no que já se foi é como tentar respirar debaixo d'água. É sufocante, é contra a natureza, é doloroso. Mas quando você escolhe soltar, escolhe confiar. Escolhe sair do controle e entrar na fé. A fé que diz: mesmo que eu não compreenda agora, eu sei que tudo está se ajustando. E isso muda tudo. Você passa a viver com mais leveza. Começa a perceber que o que é seu de verdade não parte. E se partir, voltará transformado ou dará lugar a algo ainda mais alinhado com sua essência. Porque a vida nunca tira nada de nós sem motivo. Ela apenas limpa o caminho para que possamos seguir mais livres. E talvez, só talvez, a dor de hoje seja a preparação para a alegria de amanhã. O que você sente como perda pode ser, na verdade, uma libertação, um realinhamento, um empurrão gentil da vida dizendo: você merece mais. E você merece mesmo, merece paz, merece relacionamentos leves, merece noites de sono tranquilas, merece caminhar sem carregar o peso do passado nos ombros. Soltar é permitir que essas bênçãos te alcancem, porque quando você solta o que te prende, suas mãos ficam livres para acolher o que realmente te pertence. E isso é um reencontro. Um reencontro com o que você sempre foi, mas que estava esquecido sob as camadas da dor. Soltar também é um ato de perdão, de olhar para tudo que te machucou com compaixão e dizer: eu não escolho mais carregar isso, não porque você esqueceu, mas porque decidiu que sua paz é mais importante que a sua razão, porque entendeu que se vingar da dor apenas te mantém preso a ela. E você quer se libertar. Você precisa se libertar, porque há uma vida inteira esperando por você do outro lado do desapego. Uma vida onde você não precisa mais implorar por amor, por atenção, por reconhecimento. Uma vida onde você simplesmente é. E ser em sua totalidade é o maior presente que você pode se dar. Olhe ao redor. Veja tudo o que já superou. Você chegou até aqui. E isso não é pouco. Você enfrentou perdas, decepções, noites de insônia, crises de ansiedade, momentos de desespero silencioso. E ainda assim está aqui, com o coração batendo, com a alma despertando, com a força crescendo dentro de você. Isso é um milagre, isso é força, isso é renascimento. E agora, o que a vida te convida a fazer é apenas isso: confiar no processo, soltar o que pesa e seguir, um passo de cada vez, com fé, com amor, com a certeza de que a libertação já começou dentro de você. Agora é o momento de respirar, sentir, integrar tudo o que foi despertado dentro de você. Não há mais necessidade de correr nem de resistir. Apenas fique aqui, presente. Porque a cura acontece nesse instante de entrega silenciosa, onde você se permite apenas ser. Perceba como seu coração pulsa diferente agora, como algo dentro de você se expandiu. Como se uma porta tivesse sido aberta para um espaço mais leve, mais calmo, mais verdadeiro. Essa é a sensação de libertação. Não é barulhenta, não é eufórica. É como o nascer do sol depois de uma longa noite, sutil, mas profundamente transformadora. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consiga ouvir a sua própria voz.
Uma voz suave, mas firme, que diz: eu sou suficiente, eu sou digno de paz, eu mereço viver leve. Essa voz sempre esteve aí, apenas silenciada pelas vozes do medo, da culpa, do apego, mas agora ela renasce, e com ela renasce você. Um você mais consciente, mais inteiro, mais conectado com o que realmente importa. Porque o verdadeiro desapego não é se afastar do mundo, é se aproximar de si mesmo. É deixar de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. É compreender que você não precisa de mais nada para ser feliz, apenas de presença, de aceitação, de amor próprio. O sofrimento, por mais real que tenha sido, não é sua morada. Foi apenas uma travessia, um caminho necessário para que você despertasse. E agora que você despertou, nada pode te prender novamente. Porque uma alma desperta reconhece o que lhe faz bem, sabe o que merece e não se contenta mais com menos. Esse é o poder do soltar. Ele te devolve a si mesmo. Você não precisa mais se curvar para ser amado, nem se anular para ser aceito. Você só precisa estar em paz com quem é. E isso, por si só, já é libertador. Que a partir de hoje, você escolha com mais sabedoria. Que não aceite mais carregar o que não é seu. Que confie que tudo o que parte abre espaço para algo mais alinhado. Que você se lembre sempre de cuidar do que é sagrado dentro de você. Seu coração, sua mente, sua energia. E que mesmo nos dias difíceis, você nunca se esqueça, há algo muito maior te guiando. Uma força invisível, mas presente, que te sustenta mesmo quando tudo parece desabar. Chame essa força de universo, de amor, de vida, de Deus ou apenas de silêncio. Não importa o nome, o que importa é que ela está aí e nunca te deixou. Enquanto você não soltar, vai continuar sofrendo. Mas quando você solta, algo extraordinário acontece. Você se reconecta com a paz que sempre esteve em você. E essa paz é a sua casa. É para lá que você está voltando agora. Bem-vindo de volta. Feche os olhos por um instante e respire com calma, profundamente, como se esse ar fosse o primeiro depois de muito tempo. Sinta o que existe aí dentro, essa presença silenciosa, esse espaço que começa a se abrir. Isso é você voltando para si. Isso é você se libertando da prisão que construiu com lembranças, expectativas e dores antigas. Enquanto você insistir em carregar o que já não existe mais, continuará sangrando por feridas que a vida já tentou cicatrizar. Mas quando você decide soltar, algo dentro de você começa a florescer de novo. Você não precisa mais lutar para ser aceito, não precisa mais se encolher para caber em histórias que te diminuem. A vida está te convidando para um reencontro com a sua essência, com a sua força, com a sua paz. E tudo começa quando você solta. Soltar não é desistir. Soltar é dizer: eu mereço mais. Eu mereço leveza, mereço amor sem dor, mereço viver em paz com minha própria verdade. A dor que você sentiu, o vazio, as noites mal dormidas, tudo isso foi parte do seu despertar. Você está aqui, agora, mais consciente, mais sensível, mais inteiro, e isso é sagrado. Então olhe para tudo que ficou para trás com gratidão. Você não perdeu, você aprendeu, você cresceu, você sobreviveu a tempestades que ninguém viu. Chorou em silêncio, segurou o mundo nas costas, e mesmo assim não desistiu de si. Isso é coragem, isso é beleza, isso é força. E agora chegou o momento de seguir em frente, mais leve, mais livre. Não olhe para trás com culpa. Não lamente o que poderia ter sido. Tudo aconteceu como precisava acontecer para que você chegasse até aqui. E agora, só depende de você soltar de verdade. Solte o que pesa, o que machuca, o que prende. Solte a necessidade de entender tudo. Solte a culpa por não ter sido perfeito. Solte a expectativa de que os outros te reconheçam. Solte a ansiedade por um futuro que ainda não chegou. E fique aqui, presente, inteiro, vivo, porque é nesse instante que tudo muda.
É nesse exato momento que você decide, sem dizer uma palavra, que merece recomeçar. Que merece sentir alegria de novo, sorrir de novo, amar de novo, confiar de novo. Porque existe vida após a dor, existe luz após a escuridão, existe paz depois da tempestade, e ela começa agora, dentro de você. Então, prometa a si mesmo, nunca mais se abandone por medo de perder alguém. Nunca mais se diminua para ser aceito. Nunca mais silencie o que sente para agradar o mundo. A sua alma é sagrada demais para ser ignorada. Sua luz é forte demais para ser apagada. E seu coração merece descansar do peso que carrega há tanto tempo. Você não está mais no tempo de sobreviver. Você está no tempo de viver. Viver com presença, com verdade, com liberdade. Enquanto você não soltar, vai continuar sofrendo. Mas quando você soltar, vai sentir algo renascer. Algo que talvez estivesse adormecido há muito tempo. A sua paz, a sua essência, a sua verdadeira vida. E isso ninguém pode tirar de você.